Gênesis 17, versículo 15. O Senhor me trouxe nessa noite, irmãos. Eu estava pensando em casa e falei, Senhor, essa palavra é uma palavra de esperança? É uma palavra de exortação? É uma palavra de fé, perseverança? É uma palavra de esperança, irmãos. É uma palavra de fé. Glória a Deus. Nós devemos determinar dentro de nós. E ao decorrer, é o Senhor quem vai falar, não sou eu. Eu confesso que eu anotei muita coisa aqui que o Senhor foi ministrando no meu coração, porque às vezes eu esqueço. Mas talvez eu nem leia aqui o que o Senhor me passou, né? Talvez isso aqui foi para mim, primeiramente, mas Deus vai falar com cada um de nós conforme a sua vontade. Aleluia. Diz assim: disse Deus mais a Abraão, a Sarai, a mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. E abençoarei, e será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: oxalá que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis que o tenho abençoado. Eu falo-ei frutificar, eu falo-ei multiplicar grandissimamente. Aleluia. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. Amém, irmãos? Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que me chamou mais atenção nessa palavra, que não é uma palavra que Deus me deu agora. Deus me deu essa palavra uns 4 meses atrás. Deus tem ministrado no meu coração. E Deus, cada dia Ele falava de uma forma comigo e fala de uma forma. E eu creio que haverá outros dias que Deus continuará falando de outras maneiras. Mas o que me chamou mais atenção foi que, quando, no versículo 16, que o Senhor disse: porque hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, abençoarei e será mãe de nações, rei de povos sairão dela. No versículo 17, irmãos, isso aqui é mistério de Deus. Então caiu Abraão no seu rosto e riu-se, e disse no seu coração. Abraão disse a Deus o que ele pensou ali, naquele momento. Abraão, ele riu em seu coração. Irmãos, nós estamos falando aqui de um homem que na Bíblia relata como o pai da fé. Ele é um homem conhecido como o pai da fé, aonde ele deu o seu filho a Deus, Isaque, como sacrifício, mas crendo também que o Senhor, por amor a ele, e a promessa, porque Isaque era uma promessa do Senhor, ele tinha a certeza absoluta que Deus até dos mortos ressuscitaria Isaque. Então nós estamos falando de um homem que é o pai da fé. Mas quando o Senhor disse que Sara daria um filho, teria um filho, ele geraria um filho, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se em seu coração. E disse
disse, olha o que ele disse em seu coração. A um homem de 100 anos há de nascer um filho. E conceberá Sara na idade de 90 anos. Isso ele disse no seu coração. Mas eu creio que por um momento Abraão esqueceu o que ele estava falando. Porque Deus, na palavra dele, ele diz que esquadrinha o nosso coração. Antes mesmo de nós falarmos, Deus já sabe o que iremos falar. Eu não estou falando do seu vizinho, mas estou falando de Abraão. E olha o que ele disse. E disse a Deus a Abraão, oxalá, que viva Ismael diante do seu rosto. Ele achou que Deus estava falando de Ismael. Irmãos, é muito sério as nossas intenções, o que nós falamos no nosso coração, o que nós desejamos no nosso coração. Não adianta você dobrar o seu joelho e orar a Deus, sendo que tem algo dentro do seu coração que não é aquilo que você está falando ao Senhor. Não precisamos mentir a Deus. Ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa promessa do Senhor a Abraão ocorreu quando Abraão tinha 75 anos. 75 anos, Deus prometeu um filho a Abraão. Mas quando concluiu a promessa de Deus na vida de Abraão tinha 100 anos. Então, nesse decorrer de tempo, aconteceram muitas coisas. Abraão foi testado de muitas formas, inclusive no tempo. Porque às vezes Deus entrega algo na nossa vida e nós não sabemos esperar. Nós não conseguimos esperar o tempo de Deus. Nós não conseguimos fazer a maneira que Deus quer. Então, todavia, o que aconteceu? Os irmãos conhecem a história. Abraão fez um sacrifício, porque Sara ficou na sua cabeça. Fez um sacrifício de deitar com a sua serva, né? E ele quis antecipar aquilo que Deus prometeu a ele. Mas, irmãos, quando Deus fez a promessa a Abraão, ele prometeu que ele e Sara gerariam um filho. Ele não prometeu que sairia um herdeiro de outra mulher, foi de Sara. Por que muitas das vezes nós não sabemos esperar aquilo que Deus tem para nós? Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que aquilo que Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir. Abraão aguardou 24 anos, porque Deus falou com ele novamente quando ele tinha 99 anos. Aqui Abraão tinha 99 anos. Quando Abraão tinha 75 anos, eu imagino quando Deus fala para um homem de 75 anos, uma mulher de 65, Sara tinha 65 anos. Hoje, se nós formos ver, se você for ver uma mulher de 65 anos, é impossível ela ter um filho. Já é impossível. Mas Deus disse que eles iriam ter. Deus disse que iria acontecer. E Deus é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele promete. E Abraão esperou, Abraão confiou no Senhor. Ele confiou, ele creu na palavra que foi liberada na vida dele. Mas nesse decorrer de tempo ele não teve essa paciência. Então aconteceu muitas coisas, inclusive Ismael. E às vezes, irmãos, nós estamos criando Ismael na nossa vida. Às vezes nós estamos antecipando aquilo que Deus tem colocado para nós. Só que o Ismael, ele vai ser abençoado também. Mas ele vai ter uma consequência.
ele vai ter uma consequência na sua vida e na minha vida, se nós não soubermos esperar a vontade e o tempo do Senhor. Então, se Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que o que Ele confiou à sua mão, o que Ele confiou na sua vida, o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas Deus está me dizendo que tem pessoas que estão atropelando o tempo dele. Ismael vai vir, mas vai ter consequência. Espera pelo seu Isaac. Irmãos, eu tenho promessa do Senhor de anos atrás. Eu tenho promessas do Senhor que foi me falar dentro dessa igreja de 12 anos atrás. E eu creio que essa promessa ainda não se cumpriu. Não foi porque Deus não quis. Foi porque eu criei em Ismael na minha vida. Às vezes nós atrapalhamos aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, vejam bem, a aliança que Deus tinha era com Ismael ou era com Isaac? Ismael foi abençoado por amor a Abraão, porque Deus o amava, por amor a Abraão, pela tua fé, pela tua fidelidade. Ismael foi abençoado, mas Ismael tem consequências até hoje, irmãos. Olha o povo da Palestina contra o povo judeu. São consequências da nossa vida. Então, que nós possamos observar isso. Quando Deus falar com você, quando Deus te entregar algo, cuidado com o que você pensa no seu coração, porque Ele está ouvindo. Não tente mudar os planos de Deus, porque Deus é perfeito. Se Ele te prometeu algo, irmão Flávio, Ele vai cumprir. Talvez o tempo. Sabe o que é mais engraçado, irmãos? Que a gente acha que as coisas de Deus vão acontecer na nossa vida quando as coisas estiverem favoráveis a nós. A gente acha que as promessas de Deus vão acontecer na nossa vida quando tudo estiver certo, quando tudo estiver perfeito. Quando você estiver com o seu carro na garagem, quando você estiver com a sua casa própria. Deus não precisa de tempos favoráveis, Ele não precisa de situações favoráveis para cumprir aquilo que Ele tem na sua vida. Quando Sara concebeu Isaac, era favorável, irmãos? Ela tinha 90 anos. Era favorável? Não era. Abraão, 100 anos. Ele aguardou 24 anos. Deus falou com ele após os 24 anos, mas ele esperou mais um ano para ter Isaac. Se naquela época, com 75 anos, se não é um homem de fé, se Deus fala hoje com uma mulher, hoje você vai gerar um filho, eu vou te dar um filho. Você com 75 anos, você vai crer? Se Deus chegar, irmãos, não precisa que desça um anjo. Deus pode usar qualquer um. Vamos usar o Juninho como exemplo. Juninho, você com 75 anos, o Senhor diz: Juninho, ei de que irei te dar um filho. Tua mulher me irá conceder um filho. Aos 75 anos. Você vai crer no que o Senhor diz? E aí o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. A promessa do Senhor não chega. As coisas começam a se complicar, os anos começam a se passar. Você vai envelhecendo, as coisas não são mais daquela forma. Mas mudou aquilo que o Senhor falou? É isso que nós temos que entender, irmãos. Que o que o Senhor fala, Ele cumpre. Se é do Senhor, Ele vai cumprir. O
Senhor um dia me disse que eu iria pisar em terras que eu nunca imaginei pisar. Irmãos, se passaram 12 anos. Eu falei, Senhor, e o Senhor já me deu várias visões. Eu falei, até agora nada, eu não estou vendo meios para acontecer isso. Então Deus falou comigo primeiro nessa palavra. Ele disse, você precisa de meios. Você precisa de circunstâncias favoráveis para que eu faça acontecer na sua vida. Nós estamos falando de um Deus, irmãos, que Ele tudo pode. Tudo pode. Glória a Deus. Então eu quero dizer aqui para os irmãos, no versículo 21, olha o que ele diz: o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Ou seja, aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho, falta pouco. Glória a Deus. Então Abraão, com a sua fé, aguentou mais um ano. Mas irmãos, eu fico imaginando o que deve ter passado na cabeça dele. Mais um ano, e o Senhor me disse para esperar. Será que vai acontecer? Irmãos, Abraão era um homem como nós. Ele não era diferente de nós. A nossa fé também pode ser uma fé inabalável. Se nós buscarmos, se nós adorarmos, se nós jejuarmos, se nós vermos, se nós conhecermos todos os dias esse Deus, porque nós temos que conhecer o Senhor todos os dias. Irmãos, o conserto da nossa vida é com a promessa que Deus nos fez. Glória a Deus. Não é com o caminho que a gente vê. Porque às vezes a gente vê essa imensidão na nossa frente e acha que não vai chegar a ser realizado aquilo que o Senhor determinou na nossa vida. Mas às vezes, aí o que acontece? A gente tenta pegar um atalho. Vamos fazer dessa forma, porque é mais rápido. Mas não é isso que Deus quer de nós nessa noite. Ele quer perseverança, Ele quer paciência, Ele quer obediência. Glória a Deus. Se Abraão tivesse obedecido ao Senhor e Sara, nada daquilo teria acontecido. Então a obediência a Deus é uma coisa muito séria. A obediência ao Senhor é muito séria. Você falar com Deus, falar de Deus é completamente diferente, irmãos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você falar de Deus é totalmente diferente de falar com Deus. Quando nós falamos com Deus, Ele nos revela aquilo que é secreto. Porque para você falar de Deus, você tem que ter algo a oferecer. E para você ter algo a oferecer, você tem que falar com Deus. Porque senão fica palavras ao vento, palavra vazia. Falar, como diz o ditado por aí, até papagaio fala. O inimigo também conhece a palavra do Senhor. Ele é um anjo caído. E como que ele foi no deserto enfrentar o nosso Jesus? Foi através da palavra. E como que o Senhor venceu ele? Através da palavra. Então a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Aleluia. Eu aprendi uma coisa com o pastor Benedito, que eu vou levar para o resto da minha vida.
onde ele disse assim: a tentação dura 5 minutos. Já faz tempo que o Senhor falou isso para mim. Dura 5 minutos, suporta ela. Você vai ver como vai passar. Então, irmãos, quando vier alguém tentar tirar do seu coração aquilo que Deus lhe entregou, porque a palavra do Senhor jamais cai por terra. Eu não sei qual é a promessa do Senhor na vida de cada um de vocês aqui, mas você sabe qual é. Então nessa noite Ele está dizendo: eu vou cumprir o que eu prometi. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou cumprir o que eu te falei. Glória a Deus. Eu vou cumprir. Às vezes, irmão, nós ficamos decepcionados porque no decorrer desse tempo de espera, muitas pessoas queridas já saíram da nossa vida. E aí as circunstâncias da nossa vida, para nós, já vai ficando desfavorável. A gente fala: nossa, mas aquela pessoa que eu amava tanto não vai ver acontecer isso, porque ela já não está mais entre a minha vida, ela não faz parte mais desse mundo. Então tudo para a gente, quando o tempo vai passando, vai ficando desfavorável. É onde a gente vai ficando desanimado, é onde a gente vai deixando de crer. Quando Deus falou comigo nessa passagem, Ele me reavivou a promessa que Ele tem ministrado no meu coração e tem levantado pessoas para confirmar. Teve uma vez, irmão, que o que foi dito aqui, eu estava tão desanimada, que um servo do Senhor, depois de anos, acho que uns 4 anos depois, ele me parou e ele falou tudo exatamente o que foi me dito aqui. E aquilo reacendeu como uma chama no meu coração. E eu falei: Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para mim na minha vida, mas eu sei que o que o Senhor tem é algo grande. Glória a Deus. Porque às vezes, irmãos, nós simboliza, imagina uma imagem agora na mente de vocês. Você está segurando uma florzinha, que é aquilo que Deus prometeu para você, você acha que e aí segura ela, mas atrás vem Jesus com um buquê de flores. Nós sempre imaginamos pouco aquilo que Deus tem para nós, mas quando nós ficamos na presença dEle, irmãos, é extraordinário o que Deus faz na nossa vida. Aleluia. É extraordinário o que Deus faz na nossa vida. E aí a gente diz assim: nossa, mas como que vai acontecer isso comigo? Eu não tenho capacidade de fazer isso, eu não sou capaz de fazer isso. Irmãos, isso aí é seta, é dardo inflamado que vai nos alimentando. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a palavra de Deus diz que o que sai do nosso coração procede a vida. Então nós temos que tomar cuidado com o que a gente guarda dentro de nós. Por que a gente tem facilidade de guardar coisa ruim no nosso coração? Por que a gente não tem essa facilidade de guardar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração? Às vezes nós ouvimos uma coisa tão boa, tão maravilhosa, que passa ali tão pouco tempo. Se vier um dardo inflamado lá fora, pronto, você já esqueceu do que você ouviu lá atrás. Olha como é importante a gente vigiar o nosso coração. A irmã Tabata disse aqui: é muito mais fácil a gente fermentar aquilo que é ruim. Por que a gente não fermenta aquilo que é bom, irmãos? Por que nós não fermentamos aquilo que é maravilhoso, aquilo que vem de Deus?
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não sou uma pregadora, mas eu estou passando aqui para os irmãos aquilo que Deus ministrou no meu coração agora. Eu não estou falando nada do que está aqui, escrevi 2 páginas aqui, não falei nada do que está aqui. Porque creio eu que tem alguém aqui que precisa ser reavivado, que precisa crer naquilo que para os seus olhos é impossível. Precisa crer naquilo que o Senhor um dia lhe prometeu. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. E não procure Ismael. Espera no Senhor, espera pelo seu Isaac, espera pela sua promessa, espera por aquilo que Deus tem de grande na sua vida. Oh, glória a Deus! Não é de grande, irmãos, às vezes a gente prega uma palavra e às vezes a gente... Eu vou contar um testemunho. Uma vez, antes de eu me casar com o Mateus, Deus usou um irmão e ele disse assim: quando vocês casarem, Deus vai te dar um presente. E aí, naquele momento, a gente estava sem carro, a gente estava a pé. E aí eu falei: nossa, Deus vai me dar um carro. Olha como a gente é materialista. E nessa hora eu me alegrei, ainda falei para meu marido, eu falei: nossa, Deus vai dar um carro para a gente. Maravilha, louvado seja Deus. Mas ele disse: depois que vocês casarem, Deus vai te dar um presente. E o nosso presente foi o nosso Davi. Glória a Deus! Por que nós temos que pensar algo de material, irmãos? Foi uma herança do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que os nossos filhos são a herança do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a gente tem que meditar nessa palavra. Meditem nela em casa, meditem nela. Diz: Senhor, fala mais comigo. Fala mais comigo. Eu sei que o Senhor tem algo na minha vida. Qual foi a promessa? Uma cura. E até hoje você não recebeu? É no seu ministério que até hoje não se concluiu? Não se preocupe. Deus está aqui nessa noite para dizer que Ele vai concluir. Mas não procure atalho, não procure facilidade. Irmãos, vocês já ouviram aquele ditado que o que vem fácil vai fácil. E as coisas de Deus não é fácil. Por que não é fácil? Porque quando você recebe ela é mais prazerosa. Quando você recebe algo de Deus, que ali você passou por uma luta para conseguir. Ali você passou por um caminho estreito para conseguir. Porque para chegar naquela vitória você teve que esperar, você teve que ter paciência, que é o que está faltando hoje na nossa vida. Tudo a gente quer da noite para o dia. Tudo a gente quer da noite para o dia. Mas não é assim. Com Deus não é assim. É por isso que para servir o Senhor, obedecer Ele é uma das coisas mais difíceis da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor.